Irmãos, graça e paz, juntos novamente, nessa sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, para meditar na Palavra do Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 6. Paulo trata aqui com os irmãos de uma alegria que ia no seu coração, e é dessa alegria que eu quero tratar com os irmãos hoje. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A palavra de Paulo é de agradecimento aos irmãos de Filipos. Sabemos que ele está com grandes dificuldades, numa situação muito complicada, mas Paulo, mesmo assim, escreve para falar de alegria. A epístola de Paulo aos Filipenses é uma epístola da alegria de Paulo. Ele fala sobre alegria a respeito da vida dos irmãos, do seu agradecimento a Deus pela vida dos irmãos. Ele diz que dá graças a Deus por tudo que ele recorda dos irmãos. Imagina, irmãos, que certamente todos nós somos humanos, assim como Paulo, não é? Então nós temos a plena convicção de que nem tudo que recordamos pode ser agradável. Mas há um agradecimento a Deus, porque até nas coisas que não foram agradáveis, no conhecimento que Paulo teve, ele entende que foi uma providência de Deus para a sua vida. É assim que eu carrego as coisas, irmãos. Eu creio que tudo que Deus fez, todas as pessoas que Deus colocou-nos em contato, todas as coisas que foram feitas por intermédio das pessoas que nos cercaram, foi providência de Deus. E devemos ter alegria por isso, porque se não nos agradou, nos ensinou. Às vezes nós reclamamos, não é? Que não conhecemos alguém, não gostamos, era melhor não ter conhecido, mas, irmãos, nós aprendemos coisas imensas quando nós aprendemos que Deus coloca as pessoas ao nosso redor por amor a nós, para que aprendamos, para que continuemos sendo fiéis ao Senhor na alegria da comunhão. Paulo diz: olha, eu faço sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo não exclui aqui nenhuma oração. Paulo não exclui em nenhum momento nenhuma alegria. Ele diz: olha, eu faço as súplicas por vocês com alegria. Creio que agora, mais do que nunca, é o momento em que a gente deve fazer súplicas a Deus pelos irmãos, pelos amigos, pelos parentes, pelos filhos, pelos netos, por toda a família. Nós devemos fazer súplicas a Deus. E devemos fazer súplicas a Deus com alegria, dizendo: Deus, apesar de tantos desafios, apesar de tantos desacertos, eu estou orando ao Senhor, eu estou buscando o Senhor para que o Senhor aumente a alegria das pessoas que eu amo. O coração deve se encher de alegria, irmãos. Apesar de todos os desafios, todas as complicações da nossa vida, nós devemos dar graças a Deus pelo que nós recordamos das pessoas e devemos orar por elas, fazendo súplicas com alegria em todas as nossas orações. Paulo agradece aos irmãos pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, e se Paulo tem a agradecer aos irmãos filipenses, quanto mais eu, esse simples pastor que fala com você, quanto eu tenho que agradecer pela cooperação dos irmãos no Evangelho. Certamente, irmãos, não é possível levar a cabo o ministério pastoral sem que nós estejamos sendo cooperados, sem que nós estejamos sendo ajudados, sem que a ajuda de todas as partes, de todas as pessoas nos impulsionem para que o Evangelho seja pregado com fidelidade ao Senhor. Paulo se agradava daquela igreja porque eles foram cooperadores. Eles o ajudaram na ministração do Evangelho. Eles olharam para o Evangelho, entenderam o Evangelho e ministraram o Evangelho junto com Paulo. E Paulo faz aqui uma oração ousada, uma oração corajosa. Ele diz assim: olha, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Irmãos, Paulo fala aqui de algo que era mais conhecido na época como um sacrifício grego. O sacrifício grego, ele tinha, e Paulo usa aqui duas palavras que levam o tradutor, ou qualquer pessoa que se aproxime do grego, leva essa pessoa a entender o sacrifício que era feito grego, o do começar e do completar. Ele diz, olha, começou boa obra, há de completá-la. E essas duas palavras, enarkestai, que é começar, vem do entendimento do sacrifício grego. E eptelein, também, completar do sacrifício grego. Como é que começava o sacrifício grego? O sacerdote acendia uma tocha, e essa tocha, depois de acesa, ela era submersa numa fonte de água, numa vasilha com água. E a chama sagrada purificava a água. Esse é o entendimento que eles tinham do começo desse sacrifício. Depois da purificação da água, que era aspergida sobre a vítima, não é? Era colocado sobre a vítima aos cantos, havia o silêncio sagrado da adoração àquele Deus. Havia uma parada para a oração e para a adoração a Deus feita por aquele sacerdote. E por fim, para completar o sacrifício, ali tomava um cesto de cevada, espalhava alguns grãos sobre a vítima e sobre todo o cômodo. Então, assim era completado o sacrifício. O que Paulo está dizendo aqui aos irmãos o Senhor começou um grande sacrifício na sua vida, irmãos. O Senhor te deu uma vida para você viver, entendendo que você é um sacrifício vivo diante de Deus. O Senhor começou em você uma obra sacrificial. Uma obra que precisa de silêncio, que precisa de oração, uma obra que precisa de santificação, uma obra que há de ser completada até o dia de Cristo Jesus. O Senhor Jesus começou em nós uma boa obra, começou em vós uma boa obra. E a esperança de Paulo, a oração de Paulo, a convicção de Paulo é de que uma obra começada pelo Espírito Santo de Deus não pode deixar de ser completada. Haverá um dia, no dia de Cristo Jesus, em que toda essa obra será colhida para a glória de Deus. Deus tem feito grandes coisas na vida da igreja, em todos os lugares. Deus tem feito grandes coisas no coração de uma igreja sacrificial. Irmãos, esse sacrifício que estamos passando é nada diante do sacrifício de Cristo. Esse sacrifício que estamos fazendo de ficar em casa, aborrecidos, não é? Entristecidos por estar sozinhos, é nada diante do sacrifício do Getsemane. É nada diante da oração. É nada diante da solidão de Cristo suando sangue. É nada diante da solidão de Cristo abandonado pelos discípulos que não puderam guardar com ele um tempo de oração. Irmãos, eu estou nessa manhã convocando você. Faça desse tempo um tempo de graça, um tempo de misericórdia, um tempo de oração, um tempo de consagração, um tempo de bons pensamentos, um tempo de boas ações, um tempo que o Senhor possa colher para o Senhor. Que o Senhor complete definitivamente a obra dele na vida de cada um de nós. Que nós sejamos esse sacrifício que ainda não chegou ao sangue. Ainda não temos resistido até o sangue, diz o apóstolo Paulo. Mas se for preciso, nós resistiremos. Porque aquele que começou a boa obra no seu coração vai terminá-la até o dia de Cristo. Há um tempo de silêncio e oração, de extrema comunhão com o Senhor, de plena expectativa da realização dos planos do Senhor. Vamos deixar esse tempo falar no nosso coração. Vamos agradecer a Deus pelo tempo que estamos tendo
de reflexão na palavra, na mensagem de Deus. Deus é poderoso para fazer todas as coisas segundo a sua própria vontade. Deus é poderoso para conduzir todas as ações humanas. Deus é o Senhor do meu coração, do seu coração, do coração da igreja. Deixa Ele conduzir esse tempo que Ele está te dando, para você refletir sobre a grandiosidade da vida que Ele te deu, dos presentes que Ele colocou sobre a sua vida, enquanto você está aí recluso na sua casa. Precisamos desse tempo, precisamos desses pensamentos, precisamos olhar aquilo que a palavra do Senhor nos mostra. E eu quero dizer a vocês, eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Se fazer silêncio é recordar, se ficar sozinho é ter um tempo para recordar, então que essas recordações sejam de alegria, de festividade, de amor, de graça, de perdão, de misericórdia sobre a vida de cada um. Irmãos, as súplicas que eu faço ao Senhor, que eu tenho feito desde esse tempo e desde antes, era para que o Senhor complete a obra no coração de cada um de vocês. Para que o Senhor converta os inconversos. Para que o Senhor alegre o coração dos convertidos. Para que o Senhor mostre o caminho aos que estão perdidos. Para que o Senhor abençoe com graça aqueles que caminham na direção certa. Para que o Senhor esteja conosco em todos os passos que nós dermos. A minha oração a Deus hoje é por você que está me ouvindo. Não sei sua religião, não sei o que você faz, não sei como você está, mas eu quero te dizer, o Senhor é o dono do sacrifício. O sacrifício que Ele começou através de Cristo Jesus, na conversão do seu coração ao próprio Cristo. Deus há de completar através da santificação, da oração, da vigília, do agradecimento, do perdão, até o dia em que Cristo voltar. Que a felicidade de Jesus enche o seu coração nessa manhã e que a graça e a misericórdia dele sejam o sustento da sua vida, o sustento da igreja. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã eu quero orar pelos meus irmãos e por todos que estão ouvindo, estão vendo. Obrigado, ó Deus, pela multidão das tuas misericórdias que se renovaram nessa manhã. Obrigado, ó Deus, pela grandiosa presença do Senhor conosco, na vida da igreja, na vida dos irmãos, na vida das pessoas. Que o Senhor mesmo tome o sacrifício que o Senhor começou em nós e o termine até o dia do Cristo, nosso Senhor, fazendo-nos sempre aqueles que preservam a fé no Filho de Deus. Obrigado por tudo, continue conosco nesse final de semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, até breve.